Meus irmãos e irmãs, se vocês pararem para observar com calma o que está acontecendo no mundo, vocês vão perceber como as pessoas estão cada vez mais abertas a acreditar em qualquer coisa que pareça espiritual, poderosa ou milagrosa. Isso aí é o resultado de uma carência espiritual. É gente procurando sentido, resposta rápida, algo para se segurar quando tudo parece fora do lugar. E é aí que o engano entra fácil, sem precisar arrombar porta alguma. Essa cena que está aparecendo aí na sua tela ilustra isso de uma forma simples. Surge alguém diferente, cercado de mistério, com aparência de santidade, e pronto, a multidão se forma. Não é teoria, é fato acontecendo diante dos nossos olhos. Agora veja o que está acontecendo com essa mulher que aparece aí. Para muita gente na Índia, ela não é só uma pessoa comum. Ela é tratada como se fosse uma entidade antiga, uma deusa reencarnada que resolveu reaparecer no meio do povo. E não é pouca gente atrás dela não, são multidões, cidades inteiras parando para vê-la passar. Pessoas largam lojas, restaurantes, saem correndo de suas casas, esquecem os seus compromissos, atravessam ruas só para encostar nessa mulher, para sentir alguma coisa, para receber uma suposta bênção. Tem gente chorando, gente ajoelhada adorando, gente tratando ela como algo sagrado, e tudo isso é feito sem coerção. Sem imposição, é uma adesão espontânea. É o coração humano fazendo o que sempre fez quando perde o filtro da verdade. Transfere a esperança das mãos de Deus e de Cristo e coloca nas mãos de quem não tem capacidade de suportar ou carregar esse peso. E é aqui que entra o alerta para quem se diz cristão. Esse aviso que eu estou dando aqui não é para apontar dedo para a cultura alheia ou religião alheia, é sobre entender como o ser humano funciona quando se afasta do Deus verdadeiro. O problema não é a mulher em si, o problema é o vazio que faz milhões se ajoelharem diante dela, achando que ali existe uma deusa, acreditando que ali existe salvação. Mas antes de seguir com esse assunto pesado e forte, eu peço, por favor, tá? Deixa o like, eu peço encarecidamente o teu joinha, porque ele ajuda esse vídeo a alcançar a mais pessoas, tá? Os likes estão baixos, eu preciso da tua colaboração, com vocês aí deixando o joinha, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. E se você quiser aprender a fazer uma renda extra na internet de forma honesta, sem golpe, aprendendo a trabalhar com marketplace, vendendo no celular, o nosso amigo e parceiro Tom Dimas está dando uma mentoria gratuita para você que quer começar 2026 trabalhando honestamente aqui na internet. Então, se você tiver interesse, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar todas as dicas. Meus irmãos e irmãs, falando aí dessa mulher que está chamando a atenção de toda a Índia, sendo tratada como uma deusa, a Bíblia nunca escondeu que isso aconteceria. O engano ele não chega gritando, ele chega oferecendo conforto. E se a gente não estiver com a fé bem ajustada, com discernimento e humildade, nós corremos o risco de cair no mesmo erro, só que em outro nome, em outra imagem, em outro discurso. Por isso, mais do que nunca, é tempo de vigiar, pensar e não terceirizar a própria fé. Tem gente relatando na internet, na imprensa local, que morreu e ressuscitou através do toque dessa mulher. Outros afirmando que largaram cadeira de rodas. Tem relato de pessoas que se dizem curadas e limpas e transformadas de doenças terríveis e terminais depois do toque dessa mulher. Tudo isso circulando como se fosse prova absoluta de algo divino. E o discurso é sempre o mesmo. Dizem que dentro dela habita uma antiga divindade adorada há séculos, né? Uma deusa conhecida por operar sinais, milagres, restaurar corpos, devolver vida e realizar feitos que parecem impossíveis, tá? Quando a emoção toma conta, pouca gente para questionar de onde vem isso, quem está por trás disso e qual espírito realmente está agindo nesse cenário, nessa mulher. Agora é aqui que eu peço a sua atenção total, porque aqui é algo sério. A Bíblia não ignora esse tipo de coisa e o livro de Apocalipse deixa isso muito claro. João descreveu sinais, maravilhas e manifestações que enganariam muita gente, inclusive os escolhidos, tá? E o que parece milagre nem sempre vem de Deus. E o que emociona nem sempre salva. Presta atenção nesse ponto, porque você ainda não viu o mais pesado de toda essa história. É só prestando atenção para você entender o contexto todo, para enxergar o tamanho do alerta que isso representa. Quando a gente abre o Apocalipse e lê com atenção, João descreve algo que muita gente não presta atenção. Ele fala de espíritos impuros e imundos, comparados a rãs que se espalham pelo mundo, fazendo sinais impressionantes. Esses espíritos agem justamente aonde o ser humano baixa a guarda e deixa de vigiar, né? O diabo usa prodígios que parecem bons,
mas que não passam de engano espiritual. E aí eu faço uma pergunta simples: será que essa profecia de João é uma coisa para um futuro distante? Ou será que isso já está acontecendo bem diante dos nossos olhos, enquanto a maioria prefere fingir que não está acontecendo nada? Porque o ser humano sempre foi atraído por espetáculos. Sinal chama atenção, milagre enche templo. E é exatamente aí que mora o perigo. Você vê isso até dentro da igreja. Alguém impõe as mãos, algo estranho acontece e em poucos minutos milhares de pessoas já estão convencidas de que ali está a mão de Deus. Não questiona se aquilo é de Deus ou não. Ninguém pergunta, ninguém testa, ninguém discerne, só aceita. Se emociona sem realmente saber se é Deus operando ou é um maligno. O problema é que nem todo sinal vem do céu, nem toda maravilha tem origem santa. A própria Bíblia avisa que existem espíritos que produzem sinais falsos, milagres de aparência, mas com raiz completamente diferente. E quem vive só de emoção, sem vigilância, sem discernimento, acaba aplaudindo aquilo que jamais deveria receber como algo vindo de Deus. O nome dessa mulher é Topiama. É só pesquisar, tá? E o que acontece ao redor dela é algo que impressiona qualquer um que observa com atenção. Onde ela passa, a rotina simplesmente para. Quem está trabalhando larga tudo, quem está andando muda o caminho, quem está ocupado esquece do que estava fazendo e começa a seguir atrás dessa mulher pelas ruas. Pessoas estendem as mãos, pedem abraço, imploram para que ela toque em papéis, documentos, objetos pessoais, como se aquele contato tivesse algum poder sobrenatural. Não é exagero, tá? Não é força de expressão. É uma multidão hipnotizada agindo por emoção, movida por uma fé deslocada, sem questionamento, sem filtro, apenas seguindo o fluxo. E é aqui que eu preciso ser muito claro, porque isso é importante para vocês entenderem. Isso aí não é um ataque a pessoas, tá? Muito pelo contrário. Só de olhar para essa mulher, o que vem no meu coração é dó e compaixão. Não parece alguém que deveria estar sendo adorada, seguida ou exaltada desse jeito. Ela parece alguém que precisa de ajuda, cuidado, tratamento psiquiátrico. Inclusive existem relatos de pessoas que tentaram oferecer auxílio médico a ela, auxílio psicológico, e essas pessoas estão sendo perseguidas na Índia, acusadas de ir contra uma suposta divindade. Olha o nível que isso chegou, a ponto de quem tenta ajudar vir inimigo. Quando a fé perde o chão da verdade, ela deixa de libertar e começa a aprisionar. E é por isso que tudo isso precisa ser observado com seriedade, discernimento e, acima de tudo, com compaixão real do coração, não com idolatria travestida de devoção. E é isso que estão fazendo com essa mulher, acreditando que ela é a reencarnação de uma deusa. Talvez muita gente não tenha noção disso, mas a Índia vive mergulhada num cenário espiritual completamente diferente do nosso aqui. Lá não é exagero dizer que quase tudo vira objeto de adoração. São 330 milhões de divindades tratadas como deuses, líderes, gurus, pessoas comuns elevadas a um status que beira o intocável. É um ambiente onde o sagrado se mistura com o cotidiano e com tradição de um jeito que confunde, aprisiona e normaliza a idolatria. O povo lá adora centenas de milhões de deuses, adora a vaca. Cada região com seus cultos, com seus rituais, com suas crenças, e o povo cresce respirando isso desde criança. É uma fé direcionada para tudo que é tipo de deuses, menos para o Deus verdadeiro. Por isso eu digo, sem medo de errar, se existe um lugar que precisa das nossas orações, é a Índia. Quem conhece relatos de missionários brasileiros que estão lá, sabe do que eu estou falando. São testemunhos que chocam, fazem a gente parar e repensar muita coisa. Pessoas sinceras, sedentas por algo espiritual, mas completamente cercadas por engano. A obra missionária lá não é fácil, tá? É bonita de ver nas fotos, mas a realidade lá é dura e cansativa e arriscada. Então, ore por eles, ore mesmo, ore pela igreja perseguida da Índia, pelos missionários, pelo povo simples que está lá na Índia, num sistema espiritual confuso, que precisa conhecer a verdade que liberta, e não mais um Deus para a coleção. Por onde essa mulher passa, o cenário se repete. Pessoas se aproximam dela levando comida, cânticos, homenagem, se ajoelham como se estivessem diante de algo sagrado. Tem surgido relatos de curas divinas, de acontecimentos fora do comum, tudo circulando agora em tempo real pela Índia inteira. A rotina dela é basicamente essa: sair de um templo e ir para outro templo sem parar. Em cada lugar a gente se joga no chão, encosta o rosto no piso, pede favores a ela, pede proteção, pede solução.
chamam, clamam pelo nome dela esperando algo, uma resposta do céu, e quem assiste isso com um mínimo de lucidez não sente admiração, sente um aperto do peito, porque ali não tem liberdade, tem gente sedenta sendo conduzida pelo engano e aprisionada, e aí entra um ponto que muita gente não gosta de encarar. Quando a Bíblia fala daquele sistema que vai dominar o mundo, daquele poder que vai enganar as nações, muita gente imagina algo difícil, complexo, quase impossível de acontecer. Mas a realidade é bem mais simples e assustadora, tá? Não vai ser difícil dominar o mundo, porque o ser humano ele se entrega fácil quando vê sinal, quando vê espetáculo, quando vê algo aparentemente sobrenatural. Não precisa de força, só de aparência. O engano não grita, ele seduz. E é exatamente isso que o nosso inimigo faz. Ele usa sinais para conduzir mentes despreparadas, corações carentes e uma fé que não foi ensinada a discernir, só a sentir. É por isso que cenas como essa não são só tristes, elas são um aviso, claro, de que o mundo não está ficando mais resistente ao engano, está ficando mais vulnerável a ele. Quando você lê Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, percebe um detalhe que muita gente ignora. O texto diz que o diabo é o grande sedutor, aquele que engana o mundo inteiro. E a palavra usada ali no original carrega a ideia de sedução calculada, de atração construída aos poucos, igual aquela pessoa, aquela mulher que sabe exatamente como chamar a atenção, o jeito de olhar, de se portar, de se apresentar. Não é força brutal, é convencimento. A sedução vem não pela imposição, mas pelo encanto. O diabo não chega assustando, ele chega agradando. Ele não empurra, ele convida. E é assim que o diabo conquista o pecador, não pelo medo, mas pela promessa de algo que parece bom, bonito e espiritual. E é por isso que muita gente pergunta sobre essa mulher e não entende certos detalhes. Por que essa mulher vive assim? Por que ela não toma banho? Por que ela não troca de roupa, não cuida da aparência, não cuida da saúde? Dentro da crença deles, isso é visto como um sinal de humildade. Para eles, aquele corpo abandonado é o invólucro perfeito para uma suposta divindade se manifestar no mundo através dela. A roupa velha vai sendo coberta por outra, os dias passam e aquela imagem vai sendo usada como símbolo de pureza espiritual. Mas no fundo, é só mais uma forma de sedução disfarçada. As pessoas lá na Índia se encantam com aquilo que parece simples, sofrido, desapegado, e não percebem que estão sendo conduzidos por uma narrativa muito bem construída para capturar as suas mentes e os seus corações. Agora eu quero falar diretamente com você que está me ouvindo, tá? Jesus ele não trabalha com sedução. Jesus trabalha com libertação. Jesus nunca precisou de aparência, de encenação ou de espetáculo para alcançar alguém. Ele chama quem está cansado, quem está sobrecarregado e oprimido, quem está preso, e oferece alívio real. Existe libertação para essa mulher. Existe libertação para qualquer pessoa que esteja vivendo aprisionada e enganada pelo mundo espiritual. E talvez a prisão que te prende hoje não seja a idolatria, mas a culpa, o medo, o pecado escondido ou o cansaço de alma. Seja qual for, Jesus continua sendo o mesmo. Aquele que chama, acolhe e liberta, não com ilusão, mas com verdade. Tudo isso que a gente está vendo não pode ser tratado como curiosidade religiosa e nem como algo distante da nossa própria realidade. Não é um problema deles lá na Índia, é um espelho do que pode acontecer com qualquer povo, qualquer nação, quando a fé perde o eixo. Porque o ser humano tem uma necessidade profunda de acreditar em algo maior, de tocar o sagrado, de sentir que não está sozinho. E quando essa sede não é saciada pela verdade, ela acaba sendo preenchida por qualquer coisa que ofereça sensação, emoção ou esperança rápida. E o perigo mora exatamente aí. O engano não nasce da falta de fé. Ele nasce de uma fé mal direcionada. Pessoas sinceras, emocionadas, cheias de expectativas podem ser conduzidas para caminhos completamente tortos quando não existe discernimento espiritual. O alerta bíblico nunca foi contra sinais em si, mas contra sinais sem a verdade. O problema não é um milagre, a origem dele. O problema não é a experiência espiritual. É quem está por trás dela. A Bíblia deixa claro que o engano dos últimos tempos não viria com cara de maldade escancarada, mas com aparência de piedade, humildade e poder espiritual. E é por isso que tanta gente cai, porque parece bom, parece santo, parece humilde, parece ser Deus, e o cristão que vive só de emoção, que corre atrás de qualquer novidade espiritual, que se alimenta apenas de sensações e arrepios, fica vulnerável. Não testa, não questiona, não compara com a Bíblia, apenas sente e segue.
E isso precisa acender um sinal vermelho dentro da igreja. Não é tempo de viver de espetáculo, é tempo de viver de verdade. Não é tempo de procurar sinais, é tempo de fortalecer a fé. Quando o cristão começa a depender de milagres e sinais para continuar crendo, algo já está errado. Jesus nunca chamou ninguém pelo milagre, ele chamou pela verdade. Ele nunca prometeu entretenimento espiritual, ele prometeu cruz, transformação e liberdade. O engano cresce justamente onde a Bíblia é pouco lida, onde o discernimento é fraco e onde líderes preferem plateia emocionada a discípulos conscientes. E aí, qualquer coisa que se mova, chore ou cause impacto já é chamada de Deus agindo. Por isso, esse momento exige vigilância pessoal. Cada cristão precisa assumir responsabilidade pela própria fé. Tá? Não dá mais para terceirizar discernimento. Não dá mais para acreditar em tudo que circula na internet, nos templos ou nas multidões. Nem tudo que emociona edifica, nem tudo que aparece espiritual vem dos céus. A palavra sempre foi o filtro, e quando ela é deixada de lado, o coração vira terra fértil para o engano. O inimigo não precisa mudar a Bíblia, basta convencer as pessoas a não usarem mais ela como referência de regra de fé. No fim das contas, esse alerta não é para gerar medo, mas consciência. Não é para apontar dedos, mas para acordar mentes. O cristão foi chamado para ser luz, não massa de manobra espiritual. O cristão foi chamado para discernir, não apenas sentir. Enquanto o mundo corre atrás de sinais, de figuras religiosas, de experiências místicas, a igreja precisa correr de volta para o Cristo, para o evangelho simples, o evangelho libertador, verdadeiro, porque ele liberta de verdade. Todo o resto pode até impressionar por um tempo, mas no fim só a verdade da palavra de Deus sustenta quando o encanto acaba. Eu peço que você comente aqui abaixo o que você achou de tudo isso, a sua opinião. Ele é muito importante para esse canal. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, contatos e grupos do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E como eu falei no começo do vídeo, o Tom Dimas, que é um grande parceiro aqui desse canal, ele é um professor, um expert em ensinar pessoas a ganhar dinheiro no marketing digital, trabalhando e vendendo online. E ele está disponibilizando uma mentoria. E se você quer receber essa mentoria gratuita que ele está disponibilizando, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo ou clica no link que está abaixo aqui da descrição e chama o Tom Dimas e a sua equipe, que eles vão te ensinar do absoluto zero, de forma honesta, a fazer dinheiro digno aqui na internet, sem golpe e sem mentiras, tá? Muito obrigado por ter me assistido, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.